eu sou a professora Helena e dou aulas de língua portuguesa. Eu sou morena, tenho a estatura mediana, cabelos castanhos escuros, cacheados um pouquinho abaixo da altura dos ombros e hoje eu estou usando uma roupa vermelha. Você já observou que toda causa tem uma consequência? Isso significa que toda consequência tem uma causa. Vamos ver juntos como essa relação de causa e de consequência aparece nos textos? O que temos para hoje? Na aula de hoje, nós aprenderemos sobre a relação de causa e de consequência. Para você aprender sobre a relação de causa e de consequência que está presente em alguns textos, é importante você saber que essa relação parte de um fato. É o fato que, em se tornando uma causa, pode produzir consequências, e essas consequências podem trazer impacto para a sociedade, para os animais, para o meio ambiente, etc. Agora que você sabe que a relação de causa e de consequência parte de um fato, é importante você ter conhecimento de que esse fato pode ser um acontecimento real ou fictício, ou seja, aquele fato pode estar dentro do nosso mundo no qual nós vivemos ou pode também fazer parte de um mundo literário, de um mundo de aventuras, ou seja, um mundo fictício. Esse fato é um episódio que acontece com seres em geral, com pessoas, com animais e também com instituições. E na aula de hoje, nós vamos ler um texto que aborda uma circunstância que afeta o meio ambiente. Você pode estar se perguntando o que é, na verdade, causa e consequência. A causa, ela pode ser um ponto de partida, ela pode ser uma origem, ela pode ser um motivo, ela pode ser o início de um acontecimento. E a consequência? A consequência, ela pode ser um ponto de chegada, ela pode ser o efeito, e ela também pode ser classificada como um resultado final, o que acontece depois daquele ponto de partida. Como nós devemos nos comportar diante de uma determinada situação? Essa situação pode ser dentro da nossa casa, ser algo pessoal. Essa situação pode ser em relação a algum amigo na nossa escola ou não. E pode ser também quando nós estivermos diante de um texto, quando nós estivermos fazendo a interpretação daquele texto. Diante do fato, eu preciso me perguntar: o que aconteceu? Lembrando que nós estamos falando sobre fato, não é a opinião que eu tenho sobre o que aconteceu, mas eu preciso perguntar o que aconteceu na realidade. Em seguida, eu vou me perguntar o que gerou a situação. Aquela situação teve qual causa? Qual foi o motivo que provocou aquele fato? E, finalmente, nós vamos nos perguntar qual o impacto daquela situação. Ou seja, estaremos nos questionando sobre a consequência daquele fato. E iremos perceber também para quem aquele fato causou impacto. Nós agora faremos a leitura de um texto que trata sobre os oceanos. Essa nossa leitura será dividida em 3 partes e durante esse processo
nós estaremos bem atentos aos fatos, às causas e às consequências que estarão presentes nesse texto. Hashtag oceanos. Presentes em 71% da superfície da Terra, os oceanos são essenciais para o equilíbrio do clima, absorvendo as emissões de CO2 e ajudando a regular a temperatura do planeta. Sob as ondas vivem também milhões de espécies, muitas ainda desconhecidas da ciência, que se encontram ameaçadas de desaparecer completamente. Você se lembra de como você deve se comportar diante de uma situação, diante de um fato? Você deve perguntar-se o que aconteceu. Então, nesse texto que nós acabamos de ler, o que aconteceu? Qual é o fato? O fato é que os oceanos estão presentes em 71% da superfície da Terra. Esse é um fato. Em seguida, você deve perguntar-se o que essa situação vai gerar. Quais são as causas que advirão desse fato? O texto nos aponta duas causas. As causas da existência dos oceanos em 71% da superfície da Terra são a absorção da emissão de CO2, que é o gás carbônico, e a ajuda que os oceanos garantem na regulação da temperatura do planeta. Depois da identificação das causas, nós devemos nos perguntar qual o impacto daquela situação, ou seja, qual a consequência daquela situação. E o trecho lido nos informa que a consequência é o equilíbrio do clima. Então, nós percebemos que a presença dos oceanos em 71% da superfície da Terra gera a consequência do equilíbrio do clima. Vamos seguir com a nossa leitura para depois fazermos a análise da relação de causa e de consequência presente nesse trecho? Vamos lá. Apesar de toda a sua importância, estamos esvaziando os oceanos de vida e os preenchendo de plástico. A poluição, a sobrepesca e a acidificação das águas põem em risco a vida marinha e as populações que dependem dos mares saudáveis. Muito bem, analisando esse trecho, nós percebemos que o fato apontado nele, que o que aconteceu é estamos esvaziando os oceanos de vida e os preenchendo de plástico. Isso foi o que aconteceu, mas o que gerou essa situação? Quais foram as causas? As causas presentes no texto são a poluição, a sobrepesca e a acidificação das águas. E nós já sabemos que toda causa vai gerar uma consequência, ou seja, nós vamos sentir ou perceber o impacto daquela situação. E o impacto dessa situação no texto é risco à vida marinha e às populações que dependem dos mares saudáveis. Então, o fato de nós estarmos esvaziando os oceanos de vida e os preenchendo de plástico tem como causas a poluição, a sobrepesca e a acidificação das águas. E essas causas vão gerar como consequência risco à vida marinha e às populações que dependem desses mares saudáveis. Vamos à leitura do último trecho desse texto da aula de hoje. Mais áreas marinhas protegidas, maior regulamentação das atividades pesqueiras e petrolíferas,
além de menos lixo nos mares, são algumas das principais soluções que precisamos defender. Nós percebemos nesse trecho que nós acabamos de ler algumas ações, algumas causas. São elas: mais áreas marinhas protegidas, maior regulamentação das atividades pesqueiras e petrolíferas, menos lixo nos mares. Mas qual o impacto essas ações irão provocar? Nós teremos como consequência o quê? Teremos a preservação das espécies que vivem nos oceanos. Vamos agora entender o que é acidificação, conforme estava no texto anterior? Acidificação é a redução do pH dos oceanos por longos períodos de tempo. Agora, nós faremos a leitura de um texto que trata sobre o ciclo da acidificação dos oceanos. Esse ciclo está dividido em 3 etapas. Vamos à leitura. Como acontece a acidificação dos oceanos? 1. Desmatamento e uso de combustíveis fósseis lançam carbono na atmosfera. 2. Onde ele permanece em forma de gás carbônico, absorvendo calor do Sol. 3. Parte desse gás carbônico reage com a água do mar, formando ácido carbônico. E qual a relação de causa e de consequência que existe nesse cartaz? Nós podemos dizer que a acidificação dos oceanos é o resultado, é a consequência do desmatamento e do uso de combustíveis fósseis. Antes de terminarmos a nossa aula, nós vamos revisar o que foi aprendido até aqui. Na aula de hoje, você viu que um fato, um acontecimento, tem uma causa, que é o ponto de partida de uma situação. E essa causa gera uma consequência, um resultado. Agora é com você. Leia o texto e responda à questão proposta. Efeitos do mar de plástico sobre a vida marinha. O mar de plástico pode causar inúmeros prejuízos para a vida marinha. Os animais frequentemente se sufocam com o lixo flutuante e muitos ingerem esses resíduos, confundindo-os com alimentos. Ao ingerir o plástico, os animais sofrem falsa saciedade e, com o estômago entulhado de plástico, ficam incapazes de ingerir partículas de alimentos, morrendo de desnutrição. Além disso, o plástico entra na cadeia alimentar e estima-se que quem come frutos do mar regularmente ingere cerca de 11.000 pedaços de microplástico por ano. Quais são as consequências do descarte de plásticos nos mares para os animais marinhos? E para as pessoas que comem frutos do mar? A nossa aula de hoje acabou, mas eu espero que, como resultado dela, você tenha aprendido um pouco mais sobre a relação de causa e de consequência.